Quero agradecer de coração o carinho, a hospitalidade com que vocês me receberam. Eu me senti muito bem esse fim de semana com vocês. Estou impressionado com a atenção que vocês deram à exposição da Palavra de Deus, ao nível das perguntas que foram feitas, o carinho demonstrado. Hoje, na hora do almoço, com o irmão Sérgio, eu creio que conheci uma das praias mais bonitas que vocês têm por aqui. Experimentamos, o irmão Marcos também e sua família estavam presentes e acho que experimentei um dos melhores peixes que eu comi da minha vida. Muito obrigado. Eu com certeza não vou me esquecer disso aí. Muito obrigado então pela generosidade e o carinho dos irmãos. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está feita no capítulo 14. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta aí, nós iremos lendo à medida que a exposição prossegue. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios com o objetivo de resolver alguns problemas de ordem prática e doutrinária que haviam acontecido na igreja depois da sua partida. Ele foi o fundador da igreja, demorou-se em Corinto cerca de 3 a 4 anos, formando liderança, preparando a igreja, depois prosseguiu o seu caminho para anunciar o evangelho em outros lugares, como era sempre a sua estratégia. E aí começaram a chegar notícias de que a igreja não estava indo muito bem. Chegaram notícias de que havia divisões na igreja, havia partidos que se formaram em torno dos líderes da igreja que tinham alguma importância na sua história recente, como Pedro, Apolo e o próprio Paulo. Havia uma falta de cuidado da liderança para com problemas de imoralidade que eram públicos, eram conhecidos inclusive da igreja, da cidade, e que aparentemente a liderança não havia considerado exercer a disciplina e a coisa estava correndo meio que solta. Havia um irmão processando o outro diante dos juízes e tribunais daquela época por questões de dinheiro, simplesmente, ou algum outro bem material, não é muito claro. Alguns irmãos estavam frequentando os templos pagãos e lá praticando a prostituição, coisa que era muito comum naquela época. Paulo trata disso no final do capítulo 6. Havia discussões a respeito de vários assuntos, casar, não casar, e se casar pode divorciar sim ou não, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele trata dessa questão também. Havia discussão sobre os limites da liberdade cristã, tipo assim, posso comer carne que foi sacrificada a ídolos? Havia um grupo da igreja que dizia, de jeito nenhum, isso é idolatria. Havia outro grupo que dizia, mas o ídolo não é nada no mundo, só tem um Deus, Deus é que criou a vaca, então tudo que vem de Deus é bom. Havia essa briga que Paulo tenta resolver nos capítulos 8, 9 e 10. E aí chegava no culto e tinha problemas também, porque o culto é onde desemboca todas as tendências da igreja. Então, se tinha essa confusão toda na vida da igreja, na hora do culto elas se manifestariam, obviamente. Então, havia um movimento lá na igreja das mulheres que queriam tirar o véu como sinal de independência e de plena liberdade de tudo e de todos. E Paulo não é a favor disso, já que o véu naquela cultura, naquela época, era símbolo da submissão da mulher ao seu marido e a posição de honra que ela deveria ocupar, tendo o véu como símbolo disso. Na hora da ceia do Senhor, tinha gente que se embriagava, tinha gente que comia demais, porque no primeiro século a ceia fazia parte da chamada festa do ágape, festa do amor, em que os cristãos se reuniam, cada um trazia um pouco de comida, havia refeição comunal e ali eles tiravam o pão e o vinho e celebravam a ceia no meio da refeição. E na certa o suco de uva era muito forte, porque alguns ficavam bêbados, né, antes de tomar a ceia, comiam demais e na hora de celebrar a ceia do Senhor, então tinha gente bêbada, gente que comeu, gente que não comeu, gente com raiva que comeu pouco, e aí então Paulo diz, olha, isso aí não é a ceia do Senhor. Interessante, só a nota de rodapé, não é meu assunto, mas no final do século I, os pais da igreja já tinham abolido esse costume do ágape, por causa dos problemas que causava. Então a ceia do Senhor separou-se do ágape e passou a ser celebrada no culto, como sendo uma coisa à parte, mas no começo não era
era nesse encontro dos irmãos para celebrar ou para comer juntos, por causa do potencial para abuso. Então, já no final do primeiro século, isso já deixou de existir. Eu não conheço nenhuma igreja que pratique isso nos dias de hoje. E tinha outros problemas relacionados com o culto. Parece que o mais importante era a questão do uso dos dons espirituais no culto. Os coríntios tinham uma predileção pelo dom de línguas. E eles entendiam que as línguas eram um sinal da presença de Deus no culto. E que os que falavam em línguas eram considerados como espirituais. E que isso era alguma coisa muito valorizada por eles. A gente percebe isso, a gente percebe que o foco nesse dom, ele tinha causado algumas consequências. Paulo reclama lá no capítulo 4, que os coríntios achavam que eram ricos, que o reino de Deus já tinha chegado entre eles e que eles já estavam reinando. E uma das possibilidades para que os coríntios tivessem essa impressão de que o reino de Deus já tinha chegado entre eles e que eles já estavam reinando no escatom, né, os últimos tempos já tinham chegado plenamente, era a presença das línguas que eles consideravam como línguas de anjos. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios 13, diz, olha, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, isso aí não significa absolutamente nada. Não significa nada. Mas Paulo está refletindo aquilo que os coríntios pensavam, que as línguas que eles falavam era o idioma angelical e que isso significava a presença dos anjos. Paulo, inclusive, fala da presença dos anjos no culto em 1 Coríntios 11, quando ele diz que a mulher tem que usar véu na cabeça como sinal de autoridade por causa dos anjos. Não é? Então, essa ideia de que os anjos estavam presentes nas reuniões e que o reino tinha chegado e as línguas eram um sinal disso. E eles achavam que eram espirituais. Paulo começa a alfinetar a igreja desde o capítulo 3, quando ele diz assim, eu não posso considerar vocês como espirituais, como vocês acham que vocês são, mas carnais. Vocês estão divididos, vocês têm problema de moralidade, vocês têm problema doutrinário. Tem um grupo aí que nega inclusive a ressurreição de Jesus Cristo, capítulo 15. Nega a ressurreição final e de 15. Por que vocês são espirituais? Espirituais como? Por causa do dom de línguas? Acho que não. E aí Paulo faz uma separação entre a manifestação dos dons e a espiritualidade. São duas coisas diferentes. A igreja de Corinto era a igreja mais complicada do Novo Testamento. Contudo, ela achava que ela era uma igreja espiritual porque havia o dom de línguas presente. E Paulo, no capítulo 13, que alguns estudiosos consideram como sendo o centro da carta, diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu seja um profeta que tenha todo o conhecimento e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha tamanha fé, o dom da fé, de executar maravilhas, ainda que eu tenha esse dom a ponto de mover uma montanha, se eu não tiver amor, isso não adianta nada, não significa nada. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado e dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso representa alguma coisa. E com isso Paulo faz a separação entre a manifestação extraordinária de alguns dons e a espiritualidade. Ou seja, é possível alguém ter manifestações e isso não significa que ele é espiritual. E você vê exemplos disso ao longo da história da Bíblia. Você vê que determinadas pessoas que nem salvas eram, fizeram coisas extraordinárias como Judas. Judas estava com os 12, e pelo menos 2 vezes com os 12 em que Jesus os mandou em missão, ele curou doentes, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Mas Judas não era de Deus. Jesus diz lá em Mateus 7 que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, realizamos maravilhas e fizemos uma série de coisas, e ele vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por algum motivo que a gente não sabe, os coríntios haviam associado a manifestação de dons com a santidade e a espiritualidade. E o trabalho de Paulo, nos capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, é separar as duas coisas. Os dons, eles não são sinal de espiritualidade, eles são ferramentas para a edificação da igreja.
São ferramentas para a edificação da igreja e não um medidor da maturidade, da espiritualidade ou da santidade da vida da igreja. E aí ele chega na questão, no capítulo 14, ele faz isso nos capítulos 12 e 13. Quando chega no capítulo 14, ele vai atender a um desejo da igreja de Corinto, que era um desejo sincero. Era uma igreja complicada, mas eles eram irmãos. No início da carta, Paulo se refere a eles como igreja de Deus, santos e santificados em Cristo Jesus. Paulo os considera como igreja, só que era uma igreja difícil. Se você acha que a sua é complicada, lê 1 Coríntios, tá? Aí você vai ver o que é uma igreja complicada. E dê graças a Deus pela sua. Dê graças a Deus pela sua. Então, a igreja queria ser espiritual, a igreja queria a presença de Deus. E Paulo, então, os orienta para um caminho mais excelente. Passo a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Início do capítulo 13. Que era o caminho, de fato, de buscar a plenitude do Espírito, manifesto através do fruto do Espírito, que é o amor. E aí ele explica a relação entre profecia e línguas, como se ele dissesse assim: irmãos, vocês querem dons espirituais? Vocês querem um culto espiritual? Então, prefiram a profecia. Porque as línguas, elas têm algumas limitações. E talvez vocês não entenderam direito o que é que significa um culto espiritual. E no capítulo 14, então, Paulo coloca 5 ou 6 princípios para identificar o que seria a verdadeira espiritualidade no culto. E ele faz isso fazendo um contraste entre a profecia, o dom de profecia, e o dom de línguas. Esse capítulo não é fácil. O que eu vou dizer para vocês é a interpretação que me parece a mais aceita, a mais comum entre os exegetas das igrejas históricas, que usam o método gramático histórico. A dificuldade vem do seguinte fato: imagina que você entra numa sala e está alguém falando no celular. E você está ouvindo a conversa, a pessoa está falando. E você tenta reconstruir a conversa ouvindo só o lado da pessoa. Não é? É meio complicado. Você pode, não é? Tem algo... Então, a gente tem só a palavra de Paulo. Paulo aqui está reagindo a uma situação que a gente não conhece direito. Então, a gente tenta reconstruir a situação a partir do que Paulo está falando. Que a gente chama de exegese invertida, né? A gente tenta reconstruir, ou em espelho, a gente tenta reconstruir a situação a partir do que Paulo está respondendo. Ou seja, pela resposta a gente tenta entender qual foi a pergunta. Então, pelo que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 14, a gente imagina qual era a situação que havia lá. Então, nós vamos entrar com cuidado nesse texto. Ele é um texto reconhecidamente difícil de interpretar, mas nós entendemos que se seguir o fluxo normal dele e ambientando, né, como nós fizemos agora, pode ser que a gente chegue a algumas conclusões no final do culto, e especialmente no que diz respeito ao tema do nosso congresso, né, do nosso encontro, que é a suficiência e autoridade da Escritura. Vamos então para o primeiro princípio que Paulo coloca aqui, que vai do verso 1 até o verso 5, de que na igreja nós deveríamos dar prioridade àquilo que é compreensível ou àquilo que edifica. Deixe-me colocar primeiro dessa maneira. A prioridade na igreja e no culto deve ser aquilo que edifica a igreja. Qual é o propósito de nos reunirmos como igreja? O propósito maior é e sempre será glorificar a Deus. Deus é o centro do culto, mas esse é o propósito vertical, mas há um propósito horizontal. E esse propósito horizontal é a edificação da igreja. Só que a igreja só é edificada se ela entender o que está sendo dito. E Paulo aqui está pressupondo que só existe edificação quando existe entendimento. Se não houver entendimento, não existe edificação verdadeira. Então, nesse sentido, a profecia, que era feita na língua que todo mundo entendia, devia ser preferida às línguas que não estavam sendo compreendidas e muito menos traduzidas. Então, esse é o primeiro ponto. A gente já infere isso. Na igreja, a prioridade, eu diria até a exclusividade, deve ser aquilo que edifica. Antes de entrar na exegese, só lembrando que foi esse o princípio que levou os protestantes, quando teve a reforma do século XVI, a tirar o culto em latim das igrejas. Por quê? E eles usaram exatamente essa passagem. De que adianta o culto em latim? O povo não fala latim? O culto em latim na Alemanha. O pessoal só falava alemão, ninguém falava latim, só quem falava latim eram alguns... Às vezes o sacerdote católico, ele nem sabia o que ele estava dizendo, ele não falava latim.
repetir a missa decorada em latim. E os reformadores chegaram, os protestantes, e disseram, não, acaba com missa em latim, porque tem que falar a língua do povo. E foi essa ideia que levou Lutero, e antes dele Wycliffe, a traduzir a Bíblia para o povo. Porque a Bíblia era em latim, era a Vulgata Latina, a tradução de Jerônimo do século IV. E aí o movimento protestante, por isso que o movimento protestante se preocupa tanto em traduzir a Bíblia na língua vernácula, no povo. Exatamente por esse princípio, para que você seja edificado, você tem que entender a mensagem que está sendo pregada. Então, esse é o princípio que está por detrás do que Paulo está dizendo aqui nos primeiros versículos. Me acompanhe, por gentileza. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Aqui você tem, então, a primeira argumentação do apóstolo Paulo. E ela se baseia em algumas coisas. A primeira delas, ele diz que a igreja, que não está errado buscar dons espirituais, mas procura aquilo que edifica a igreja. Se quer dons espirituais, faz isso pensando na edificação da igreja. Isso é o que ele diz no ponto primeiro, né, no versículo primeiro. Daí ele destaca a profecia. Por que a profecia é superior às línguas? A razão é que quem fala em línguas, ele não fala a homem senão a Deus. O dom de línguas, ele era dirigido a Deus. Ele não era uma profecia, ele não trazia uma revelação, ele não trazia um novo conhecimento. No livro de Atos, todas as vezes em que as línguas ocorrem, elas são entendidas como louvores a Deus ou engrandecer a Deus. É só você ler lá em Atos 2, lá em Atos 10, e você vai ver que era esse o conteúdo das línguas. Elas são dirigidas a Deus. E ele fala a Deus, a pessoa se dirige a Deus num idioma que ele nunca aprendeu. Por isso que é mistério. Se eu chegasse aqui e começasse a falar em holandês, que é a língua da minha esposa, e eu poderia até arranhar um pouquinho, porque morei 1 ano e meio na Holanda, não é? Estudando. Então, eu poderia até arranhar um pouquinho. E adiantar alguma coisa para vocês? Talvez tenha 1 ou 2 aqui, que eu não sei. Talvez tenha até mais, né? Tem quem entenda o holandês. É língua difícil pra caramba. Mas não adiantava nada, era mistério. Não é mistério? Estou falando uma coisa que é misteriosa para você. Você não vai entender. Então, na hora que aquelas pessoas se levantavam no culto para falar em línguas, elas só estavam, num certo sentido, se edificando pela consciência de que Deus estava agindo nelas. Mas a igreja não estava sendo edificada, porque a igreja não estava entendendo, porque precisa ter entendimento para que haja edificação. Essa é a primeira razão. A segunda, diz Paulo, é porque a profecia, diz aí, no verso 4, ela fala aos homens. Enquanto que as línguas, elas são voltadas para Deus, exaltação, louvor, cântico, oração a Deus, ele vai mencionar esses tipos mais adiante, a profecia, ela é dirigida aos homens. E quando ele diz aqui que a profecia edifica, exorta e consola, a gente percebe que na igreja de Corinto, o profetizar não era adivinhar o que estava acontecendo na vida do irmão, mas era trazer uma palavra da parte de Deus que exortava, que edificava e que consolava. A diferença entre o profeta e o mestre é que o mestre ensinava regularmente na igreja, mas o profeta falava quando ele sentia que Deus estava falando com ele. Então, ele se levantava, pedia a palavra e dizia, Deus tem uma palavra para mim, é para o povo, de exortação, de consolo, de edificação, de orientação. Não é à toa que muitos entendem, então, que a profecia no Novo Testamento, ela está muito mais próxima da pregação extemporânea do que dos profetas do Antigo Testamento, que falavam do futuro. Embora haja o caso do profeta Ágabo, no livro de Atos, que seria visto como exceção. Mas os profetas locais, eles eram pessoas que traziam uma palavra de exortação para a igreja. Durante o tempo em que o cânon não estava completo, que estava se organizando a igreja, eles traziam uma palavra de edificação para a igreja.
E não era assim de revelar o que está acontecendo na vida dos irmãos. Você não vai encontrar essa prática no culto do Novo Testamento. Não vai. Essa prática acontece porque as pessoas confundem, porque é a mesma palavra, a profecia ou profeta do Novo Testamento com aquele do Antigo, que era capaz de fazer isso. Mas quem falava do futuro no Novo eram os apóstolos. Quem é que escreveu o Apocalipse? Um apóstolo. Quem é que diz que Jesus Cristo ia voltar nas nuvens e todo olho veria e nós seríamos transformados, nossos corpos seriam ressurretos e glorificados? Um apóstolo. Quem é que falou que antes da vinda de Cristo ia se levantar o anticristo? Um apóstolo. Então, quem é que nos deu toda a revelação de Deus para o futuro? Os apóstolos. Não tem nada de um único profeta registrado no Novo Testamento. Então, a profecia, ela era palavra ensinada, pregada, extemporaneamente, no momento era trazido. Não quer dizer que Deus, eventualmente, não podia fazer um milagre. Eu creio que Deus faz isso. Deus é poderoso, ele pode fazer isso. Mas, normalmente, pelo menos a profecia aqui na igreja de Corinto, parece ter sido isso. Tanto é que Paulo diz, isso aqui é superior a línguas não interpretadas, porque ninguém está entendendo. Mas a profecia na língua que todo mundo entende, e ela edifica, exorta e consola. Edifica, exorta e consola, o que nos parece, então, ser uma definição muito próxima da pregação. No verso 5, ele conclui, no verso 4, quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, é superior, como ele diz no verso 5, não é? A não ser que interprete para que a igreja receba a edificação. Aí sim, se houvesse interpretação das línguas, a igreja poderia ser edificada, porque entenderia o que é que estava sendo dito para com Deus. Então, esse é o primeiro ponto. No culto, a prioridade tem que ser dada ao que edifica. Se a gente usar esse princípio, a gente vai tirar do culto algumas coisas. Eu não quero ser malvado aqui, nem nada, né? E vou acabar sendo, eu sei. Mas esse princípio foi o que levou, por exemplo, na Reforma Protestante. Eu estou sempre falando da Reforma porque é a nossa origem. É de onde as igrejas históricas vieram. Então, quando houve a Reforma Protestante, os protestantes os reformadores pegaram esse princípio e acabaram, inclusive, com a dramatização dos mistérios e a idolatria. Sabe por quê? Vocês sabem qual foi o argumento na Idade Média para trazer para dentro da igreja as imagens? Não foi adoração no começo. Foi dizer o seguinte, o povo é ignorante. O povo não compreende as verdades sublimes do Evangelho. Então o povo entende melhor se ele vê. Quem vê, né? Um quadro vale mais do que 1000 palavras. Então vamos trazer aqui as imagens dos grandes nomes da história da igreja, os mártires, aquelas pessoas que são conhecidas pela santidade, porque as pessoas olham e se inspiram. Eu quero ser como Agostinho, Santo Agostinho, quero ser como o apóstolo Paulo, olhando aquelas imagens ali. Não vamos ler as cartas que Paulo escreveu, porque ninguém vai entender nada, mas as pessoas olham a figura do apóstolo Paulo e vão se sentir inspiradas a ser santos e tementes a Deus como Paulo foi. Então, era um argumento didático no começo. Mas o que é que o coração corrompido do homem faz? Né? Cedo virou idolatria. Aí outro argumento, também baseado de que o povo era ignorante e não entendia. Vamos dramatizar os mistérios, vamos fazer encenação. E aí as grandes histórias da Bíblia passaram a ser encenadas. E havia, de fato, teatro na Idade Média, em que atores profissionais encenavam as histórias da Bíblia para o povo, como se isso substituísse a pregação. Quando a reforma começa, a primeira coisa que os protestantes fizeram, quando eles ocuparam as igrejas, foi acabar com a missa em latim, encenação e tirar as imagens, dizendo, não, Deus nos deu a sua palavra, é por ela que ele vai nos edificar. E o povo tem condição de entender, sim. A palavra de Deus, o termo que eles usaram é perspícua. Ela é clara, ela pode ser compreendida por todos, se ela for explicada corretamente. E com isso eles acabaram com encenação, dramatização, teatro, imagem, culto em latim. E trouxeram o púlpito de volta para o centro. Porque é até curioso, isso mudou até a arquitetura dos templos. Porque nos templos católicos, o que havia na frente era uma grande encenação que era a missa. A missa era a reencenação da morte de Cristo. E o padre, quando ia falar, era de um altarzinho do lado. Os reformadores tiraram a mesa
e puxaram o púlpito para o centro, em muitas igrejas, né? Alterou, inclusive, a arquitetura, e era simbólico, né? De que a palavra de Deus é central. A palavra de Deus é central. Bom, eles disseram que, eu estou falando assim muita coisa, porque disseram que pode ir até meia-noite, não tem problema, tá? Então, eu não estou preocupado com o tempo, não. Segundo ponto, está relacionado também com esse, do verso 6 ao verso 12, que a gente poderia resumir da seguinte maneira: no culto, só aproveita aquilo que for compreendido. Tá, tem uma diferençazinha do ponto anterior. Então, é esse aqui. Vai ficar claro quando a gente ler. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim, assim também vós. Pegando o início do verso 12, eu estou substituindo uma vírgula aí por um ponto, que é possível essa tradução. Bom, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele faz uma pergunta retórica. Ele diz assim: meus irmãos, de que é que eu aproveito a vocês se eu vier falando com vocês, se eu vier pregar na igreja de vocês e falar em línguas? Não vai aproveitar nada, porque vocês não vão compreender o que eu estou dizendo. Vocês não vão entender. Então, veja que Paulo estabelece uma regra e ele se coloca debaixo dessa regra. E a regra é essa: que se não houver compreensão, se a ministração ou se o que fizer no culto não passar pelo entendimento, não edifica a igreja. É a pergunta que ele faz. O que é que adianta se eu, o grande apóstolo Paulo, chegar na igreja de vocês e eu vier falando em línguas? Meu conhecimento vai aproveitar em quê para vocês? Resposta: em nada. Que ninguém sabe o que é que você está dizendo. Ninguém sabe. Eu tenho que falar, diz o apóstolo Paulo, aí, no verso 6, revelação, ciência, profecia ou doutrina. A gente não sabe direito o que é que ele quer dizer com essas quatro coisas, se ele está dizendo, chamando a mesma coisa de quatro nomes diferentes, e se for quatro coisas diferentes, qual é a diferença de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Me parece que ele está falando de profecia, de falar a palavra de Deus. É chamado de revelação porque vem de Deus, de ciência porque é conhecimento de Deus, de profecia por causa do seu caráter exortativo e de doutrina porque é um conhecimento sistematizado, pode ser organizado, enfim. Ele está falando da mesma coisa usando quatro adjetivos, dizendo assim: só aproveito se eu chegar na igreja e ensinar a vocês, trazer o conhecimento de Deus a vocês, que Deus me trouxe, falar como um profeta para vocês. Porque se eu falar de outra maneira em língua, vocês não vão entender nada. Aí ele dá 3 exemplos: a orquestra desafinada, o trombeteiro confuso e 2 estrangeiros que se encontram. Primeiro, a orquestra desafinada. Ele está querendo provar que não aproveita se não tiver entendimento. Verso 7. Ele diz que instrumentos como a flauta ou a cítara, se eles não derem o som distintamente, você não vai reconhecer a melodia. Todo mundo sabe o que é isso. É só pegar um instrumento e desafinar. Tenta passar uma melodia, uma música num instrumento desafinado. Não vai. Você não entende. Para que haja música, precisa haver afinação. Precisa estar no tom certo. É essa a comparação que Paulo faz. A pessoa falando em línguas na igreja é como uma banda de música querendo aqui tocar alguma coisa e com os instrumentos todos desafinados e fora de tom um para com o outro. Não tem melodia. Não dá para acompanhar. A igreja não vai acompanhar porque não sabe nem o que está sendo tocado. Então a igreja também não vai saber na hora que está falando em línguas. O que é que está sendo dito? Qual o conteúdo disso? Primeira ilustração. Segunda, trombeteiro confuso. Verso 8. Ele diz assim: se a trombeta der o som certo, quem se preparará para a batalha?
Eu fiz o serviço militar quando era jovem, e a primeira coisa que eu aprendi como recruta foi a chamada Ordem Unida. Me lembro do Sargento Silva. Era um baixinho assim, com a voz potente, né? Ele falava empinado assim, e ele gostava de maltratar os recrutas, né? Gostava, mandava a gente pagar marinheiro, fazer um monte de exercícios lá. Ele era quem ensinava para a gente a Ordem Unida. Então, aprendi a virar à direita, sentido, descansar, marchar em frente. Então, ele colocava a gente tudo enfileirado e começava a dar as ordens e ficava atrás de nós dizendo, né, marcha, e a gente marchava. E ele lá de trás gritava, virar à direita, a gente via, direita volver, esquerda volver, tinha todos aqueles comandos. Quando a gente estava acostumado com os comandos, saía o Sargento Silva e vinha o cabo corneteiro. E o cabo explicava, um toque breve e um toque longo significa isso aqui. 2 toques, é que eu esqueci já. 2 toques curtos significa isso outro aqui. 2 toques longos significa isso aqui. Então pronto. Ele tocava e a gente tinha que, né, pelo som da corneta, fazer aquilo, tudo junto ao mesmo tempo. Por que isso? Porque num ambiente de combate, né, na hora que você está no combate, você não vai ouvir a voz do sargento, é tiro para todo lado, mas você vai ouvir a corneta, né? Ela é muito mais alta. Agora imagine que numa situação de guerra, o pelotão está avançando e o comandante veja que a situação está perdida e diga ao cabo corneteiro, toca bater em retirada. E o corneteiro se confunde e toca avançar. Já pensou a confusão que vai dar? Se ele passar a orientação do comandante de forma errada, ou incompreensível, ele começar a dar toques na corneta que ninguém entende nada, quem é que se prepara para a batalha? Quem é que vai ganhar uma batalha assim? Vocês entenderam a comparação? Na hora que as línguas estão sendo faladas na igreja, a gente está perguntando o que é que o meu comandante está dizendo. Eu não consigo entender o que é que Deus está dizendo. Ele deve estar dizendo alguma coisa, mas eu não sei o que é, porque eu não compreendo, não é na minha língua. Como é que eu vou me preparar para a batalha espiritual, para a guerra espiritual, se as ordens do comandante, as instruções não estão vindo numa língua que eu compreendo? Terceiro argumento, 2 estrangeiros assim. E ele conclui, né? Ele dizendo assim, verso 9, assim, se vocês com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falassem ao ar. Você está jogando palavras no ar, ninguém está entendendo o que você está desperdiçando as suas palavras. No verso 10 ele diz, olha, tem muitos tipos de vozes no mundo. Vozes aqui é idiomas, linguagens no mundo. Nenhum deles sem sentido. E é verdade, né? Tem tantos idiomas no mundo, palavras diferentes, mas todas elas significam alguma coisa. Mas, verso 11, se eu ignorar a significação da voz do idioma, eu serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Veja a ironia. O brasileiro e o americano se encontram aqui na Copa do Mundo, né? O brasileiro não fala inglês e o inglês não fala português, mas são irmãos em Cristo. Mas eles não conseguem se comunicar por causa da diferença ou por causa da barreira linguística. Então, as línguas diferentes que cada um deles fala não os aproxima, ao contrário, os separa. Em vez de ser um irmão, ele passa a ser um estrangeiro para mim e eu sou um estrangeiro para ele. A comparação é óbvia. As línguas, em vez de unirem a igreja, separam como 2 estrangeiros que não se conhecem, porque ninguém sabe o que é que está sendo dito. Não promove a unidade, por assim dizer. É a comparação que ele está fazendo aqui, não é? É a comparação que ele está fazendo aqui. E ele termina dizendo que eu sou estrangeiro para aquele que fala e ele é estrangeiro para mim, e assim também vós. É o que vai acontecer com vocês. Vocês ficarão sendo estranhos uns para os outros. Terceiro argumento de Paulo, que começa aí da metade do verso 12 e vai até o verso 17. E poderia ser resumido da seguinte maneira: a verdadeira espiritualidade, ela envolve a mente. Porque esse era o ponto. A igreja de Corinto queria ser uma igreja espiritual. Mas eles não estavam entendendo que o caminho da espiritualidade passa pela edificação, pelo conhecimento de Deus, senão não há edificação. E ele trata disso aqui nesses versículos seguintes. Por favor, me acompanhe. Ele diz assim: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O alvo dele é sempre a edificação. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar.
Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O ponto aqui de Paulo é o seguinte: se vocês querem progredir nos dons espirituais, façam isso para a edificação da igreja. Se vocês gostam tanto do dom de línguas, então procurem pelo menos interpretar, que as línguas sejam interpretadas na igreja, porque sem interpretação já está claro que não edifica a igreja, não devia nem ter lugar na igreja. Então, se vocês querem tanto assim, isso aqui é Paulo falando para os coríntios, se vocês querem tanto assim, pelo menos orem para que Deus dê também o dom da interpretação. Que Deus levante irmãos que possam interpretar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado. Porque, ele diz assim, porque se você ora em língua, o seu espírito está orando. Então parece que o dom de línguas é um exercício espiritual interno que não passa pela mente. E a pessoa que está falando em línguas, ela mesma não entende o que ela está dizendo. Você está orando em espírito, mas a mente fica infrutífera. Ele não está entendendo o que ele está falando, por isso a mente não dá fruto. E se não dá fruto, não tem edificação. Aí o que é que você tem que fazer, diz o apóstolo Paulo? Aí ele se coloca como se fosse com ele. O que é que faz então? Eu vou orar com o espírito, que é em línguas, mas também com a mente, mediante a interpretação. Vou cantar no espírito, em línguas, mas também com a mente. Eu preciso da interpretação para que haja de fato edificação. Vocês percebem que para o apóstolo Paulo, a espiritualidade passa pelo entendimento. Isso aqui é um corretivo para a dicotomia que aparece em muitas igrejas evangélicas que querem separar espiritualidade, plenitude do Espírito, de doutrina, de conhecimento de Deus, de palavra de Deus, como se você tivesse que separar as duas coisas ou se você não pudesse ter as duas coisas. Mente e espírito juntos. É isso que faz a verdadeira espiritualidade. Você não pode separar as duas coisas. Não podemos negar a ação de Deus, não podemos negar que Ele trabalha nos nossos corações, não podemos negar que Ele mexe com o nosso espírito, mas se isso não vier acompanhado da compreensão correspondente, não edifica. A mente fica infrutífera. Ele usa mais um argumento aqui, ele diz assim, verso 16, e se tu bendisseres apenas em espírito, bendizer a Deus em línguas, como dirá um indouto? O indouto é a pessoa que não entende o que você está falando. Como é que ele vai dar amém quando você acabar? Ele não entende o que você diz? Aqui aprendemos que o amém é só quando você entende, tá, irmãos? Não é o que está dizendo aqui? Amém é só se você entende. O irmão está falando em línguas, você não entendeu nada, não diga amém, você não sabe o que ele falou. Então, a gente gasta o amém em vão aqui, Às vezes, nas igrejas, é amém o tempo todo, mas aqui é quando você, no final de uma sentença, quando você entendeu e concorda, aí você dá o amém, tá? Pode dar amém à vontade. Aqui era só a notinha de rodapé aí. Ele não entende o que você diz, porque, verso 17, você dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Mais uma vez, a palavra é edificação, a preocupação de Paulo, que a igreja seja edificada. Gente, como isso é saudável. O que a gente vê hoje em muitas igrejas é um culto que é voltado não para a edificação, não para a instrução dos irmãos, para ensinar os irmãos na palavra de Deus, para fazê-los crescer, mas simplesmente em fazê-los se sentir bem. Fazer a pessoa se sentir bem, se sentir à vontade, um culto, a gente chama de culto antropocêntrico, que ele é centralizado no homem, para agradar o homem, fazer o homem se sentir bem. O pessoal se refere à igreja como sendo uma igreja acolhedora. Você pode ser uma igreja acolhedora, mas que tem uma pregação que morda, que belisque, que corte, que bata, que quebre, que instrua, que a escola dominical seja assim, que os grupos de estudo sejam focados no ensino da palavra de Deus, sem detrimento de que Deus pode agir nos corações como Ele deseja, mas o carro-chefe é isso aqui. Se quiser chamar da profecia bíblica, chame, porque Paulo chama.
É a exposição da palavra, é o ensino da palavra, é isso que vai edificar, é isso que vai fazer os irmãos dizerem amém, é isso mesmo. Às vezes há cultos em determinadas igrejas que foca só em manifestações, em fenômenos, em promessas de libertação, de cura e de uma série de outras coisas que não são erradas em si, mas que acabam tomando o lugar da palavra que deveria ser central. Porque é isso que Deus vai usar para edificar a igreja e transformar as vidas. Não é outra coisa, mas a palavra de Deus. Próximo argumento do apóstolo Paulo. Eu já acho que é o 4, é isso mesmo. Se eu perder a conta, vocês me lembrem aí. Do verso 18 a 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Bastava só essa passagem aqui para matar o assunto, né? Já para resolver o assunto. Paulo diz, olha, eu falo línguas. E ele falava mesmo. Eu falo em línguas, mais do que vocês, diz o apóstolo, diz ele para a igreja, né? Que a igreja pensava que era o suprassumo do falar em línguas. Paulo diz, eu falo mais do que vocês. Mas quando eu estou com vocês, quando eu estou com os irmãos, quando eu estou no culto, eu prefiro falar 5 palavras para instruir vocês, que vocês entendam, a falar 10.000 numa língua que vocês não entendam nada. A preferência do apóstolo inspirado deveria ser um referencial para nós, mostrando que a preocupação no culto é a edificação dos irmãos. A prioridade tem que ser aquilo que edifica. A prioridade, a preeminência tem que ser da palavra de Deus. 5º argumento. E aqui, segundo alguns, nós chegamos no coração do argumento de Paulo. Coração do argumento de Paulo. E eu vou resumir da seguinte maneira. Esse 5º argumento é válido não parecermos loucos. É válido não parecermos loucos. Irmãos, verso 20. Não sejais meninos no juízo. Na malícia assim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Essa passagem é um pouquinho difícil, porque ela remete a várias passagens do Antigo Testamento que precisam da nossa atenção. Quais são elas? A primeira delas está lá em Deuteronômio 28. Eu não vou remeter vocês lá agora, porque a gente vai atrasar a gente um pouquinho se a gente fizer isso. Mas eu vou resumir para vocês. Lá em Deuteronômio 28, você tem o registro do discurso de Moisés, em que ele dá ao povo o que Deus disse que seriam as bênçãos da aliança e as maldições da aliança. Ele começa o capítulo dizendo, se vocês obedecerem a minha voz e andarem nos meus mandamentos, as seguintes bênçãos virão para vocês. Eu vou mandar chuva, vou mandar prosperidade, o gado de vocês vai multiplicar, os campos vão produzir em abundância, vocês vão entrar na terra, vocês vão possuir aquela terra que mana leite e mel. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, vocês estarão como cabeça e não por cauda e tudo mais. Aí vem, se vocês me desobedecerem e não guardarem os meus mandamentos, as seguintes maldições virão sobre vocês. Eu vou mandar a seca, vou mandar estiagem, vou mandar praga, vou mandar doença, vou mandar úlcera, vou mandar espinhos no seu campo, a vaca de vocês vai abortar, não vai dar à luz, e finalmente, em cima de tudo, eu vou mandar um povo contra vocês, cuja língua vocês não entendem, e esse povo vai tirar vocês da terra, vai matar homem, mulher, velho e criança, e o que sobrar vai levar de escravo para fora da terra que eu dei para vocês. Deuteronômio 28. É a famosa relação das bênçãos e da maldição. Bom,
Anos depois, quando Israel já estava na Terra Prometida, se desviando de Deus e adorando outros deuses, os profetas começaram a anunciar isso aqui. Os profetas começaram a dizer, Isaías, Jeremias, especialmente os dois, dizendo, olha, Deus vai falar a vocês através de um povo cuja língua vocês não entendem. Vocês não querem ouvir os profetas que falam a língua de vocês? Então Deus vai falar a vocês numa língua que vocês não entendem. O que é que os profetas estavam dizendo? Que Deus ia cumprir aquela ameaça. Ia mandar um povo de língua desconhecida para os judeus, que entraria, dominaria Israel e o levaria cativo depois de matar quem eles quisessem. Então, as línguas eram um sinal do juízo de Deus sobre a nação de Israel no Antigo Testamento. Portanto, era um sinal para os incrédulos do povo. Era um sinal de que Deus estava irado com a incredulidade do seu povo. E Paulo aqui, em particular, ele está citando o profeta Jeremias. Aliás, ele está citando Isaías 28, de 11 a 12. Lá o profeta diz, falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, está se referindo aos assírios e caldeus que falavam aramaico, o judeu falava hebraico, não entendia, embora sejam próximas, mas quem fala hebraico não entendia aramaico e vice-versa. Os caldeus e os assírios falavam aramaico, foram eles que vieram e dominaram, respectivamente, o reino do norte primeiro, com sede em Samaria, depois o reino do sul, cuja sede era Judá. E levaram cativo e desterraram o povo, tiraram eles da terra prometida. Falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Deus reclamando que mesmo que ele ia mandar um juízo tão grande, o coração do povo ainda ia ficar endurecido. Olha a conclusão de Paulo. Você vai ver isso repetido, se você quiser outra referência, Jeremias 5,15. O profeta Jeremias diz a mesma coisa, que Deus ia mandar um povo de língua estranha para castigar o seu povo, porque não tinha escutado o que ele havia falado. Olha a conclusão de Paulo. Ele diz no verso 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. As línguas não são um sinal para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Eu preciso parar aqui e fazer algumas explicações. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que uma das funções do dom de línguas no Novo Testamento era expressar o juízo de Deus sobre a nação de Israel. É isso que está dizendo aqui. E aconteceu isso? Aconteceu. Quando no dia de Pentecostes os discípulos começaram a falar em línguas, o judeu avisado deveria dizer assim, eu estou tendo um déjà vu, eu acho que sei o que é isso, já vi isso. Quando foi que eu vi isso? As línguas em Israel era sinal de castigo. E o judeu dizia, será que isso quer dizer que Deus está irado conosco? Não deu outra. O que é que aconteceu 30 anos depois de Pentecostes? O Império Romano veio a Jerusalém, um povo que falava latim, não é? Outra língua diferente dos judeus, que a essa altura já falavam aramaico, que aprenderam com seus captores. Os exércitos romanos, liderados por Tito Vespasiano, filho do imperador, que depois vai se tornar imperador, cerca Jerusalém durante 3 anos e no ano 70 rompem as muralhas, entram na cidade, matam 500.000 de judeus, destroem o templo e levam o resto cativo. Repetindo o que aconteceu 600 anos antes, precedido pelas línguas, como aviso de Deus. Então as línguas tinham esse sentido escatológico, do juízo de Deus contra a nação de Israel. É claro que ela não tem mais esse sentido hoje, mas é como se Paulo dissesse, irmãos, vocês estão brincando com fogo. Vocês precisam saber tudo que as línguas representam. Vocês estão encantados com um determinado dom que tem uma finalidade histórica. Então, presta atenção. Ele não está negando a validade do dom de línguas para a igreja, desde que seja devidamente interpretado, mas ele está dizendo, cautela, não sejam meninos, não é assim que ele começa a sessão, não sejam meninos no entendimento. Compreendam por que é que esse dom foi dado, a princípio. Ele representava esse tipo de coisa. Não é que não possa edificar a igreja se for interpretado, mas ele tinha essa perspectiva aqui, esse propósito, que precisa ser lembrado.
Aí ele faz uma aplicação. Ele diz assim, agora, quer ver como isso funciona? Imagine vocês estão todos reunidos e de repente todos vocês estão falando em línguas. E entra um incrédulo. Quando ele entrar e ver todo mundo falando em línguas, aí Paulo pergunta, o que é a primeira coisa que vai passar na cabeça dele? Esse pessoal está doido. Não é? Não é isso que ele está dizendo aqui? Ele vai dizer, porventura não estão loucos? E aí a língua se torna sinal de desgraça para aquela pessoa. E longe de atrair a pessoa, vai expelir a pessoa do meio. Uma das coisas que eu aprecio na Assembleia de Deus é que ela teve o cuidado, eu não sei como é hoje, mas quando a Assembleia começou, no Brasil, no mundo, né, nos cultos públicos falava muito em línguas. Eu tenho pregado em muitas assembleias e eu não tenho ouvido as línguas no culto público. Por quê? Porque eles entenderam isso aqui e eles fazem durante a semana lá nas suas reuniões, tem que entrar com a carteirinha da Assembleia e uma série de outras coisas aí. Parece que pelo menos esse cuidado algumas dessas igrejas tiveram e eu dou graças a Deus por isso. Mas, gente, o descaso para com a palavra de Deus é muito grande em outros quartéis. Você vê gente pregando na televisão e de repente rala bala, balaci, chupa bala house e tal. E você pergunta... Gente, o que é isso? Em que é que isso edifica? Desculpa, gente, eu tinha dito a mim mesmo, não faça isso. Mas Perdão, gente, foi mal. O assunto é sério demais, eu não devia ter feito isso. Peço perdão para vocês. Desculpem. Eu tenho muito respeito com os irmãos e eu não acho que é matéria para a gente... A gente brinca, né, uns com os outros. Tem piada contra presbiteriano também. Mas, depois eu conto. Mas entende, você vê as pessoas pregando no rádio e na televisão e lá no meio elas soltam frases assim... Qual o sentido disso? O que o incrédulo vendo aquilo vai dizer? O que é isso aí? Agora, diz Paulo, se vocês profetizarem, se vocês trouxerem a palavra de Deus, aí o que é que vai acontecer? Aí o incrédulo ele vai se converter. A palavra de Deus penetra como espada de dois gumes e discerne entre junta e medula, alma e espírito, e fica exposto o coração dele, e ele vai se prostrar e dizer, de fato Deus está no meio de vocês, porque esta palavra que eu ouvi, ela reflete a minha vida. Quem é pastor e pregador já está acostumado a isso. Na saída da igreja, as pessoas chegam e dizem, pastor, o senhor deve ter ficado atrás da porta da cozinha da minha casa a semana toda, porque o senhor disse minha vida toda hoje à noite. Já teve essa impressão que você estava sendo enquadrado na palavra de Deus? Não é que o pastor está sabendo de nada, mas é que Deus está sabendo de tudo. E a palavra dele tem esse poder. E é sobre isso que Paulo diz aqui, quando a palavra é ensinada através da profecia, que é a pregação, né? Quando a palavra é trazida, o incrédulo se convence, mas as línguas não interpretadas vão causar um efeito diferente. A pessoa vai estranhar aquilo e dizer, esse pessoal é doido. Então, é válido, gente. O mundo já chama a gente de louco, não é? Por causa do Evangelho. E a gente ainda dá razão. Não é? Fazendo coisas insensatas. E não só isso, mas quanto absurdo em nome do Espírito Santo é feito aí. A gente vê na televisão, nos vídeos do YouTube, na internet, coisas assim que a gente fica envergonhado, com vergonha alheia, né? A gente fica com vergonha até de ser chamado de evangélico. Quando Paulo diz aqui, irmãos, tenham cuidado, tenham sensatez. Nem todo mundo compreende, o incrédulo não compreende, por isso sejam reservados, façam as coisas com equilíbrio, com moderação, para não dar causa aos descrentes de nos acusarem, ou pelo menos vocês não fazerem qualquer coisa que os repila, em vez de os atrair. Em vez de os atrair. Terminada a argumentação de Paulo, eu já estou terminando também, aquela ameaça de meia-noite foi brincadeira, né? Estou terminando bem antes. Paulo, então, agora vai dar orientações práticas. Terminado isso aí, ele agora vai orientar. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. É como se fosse assim uma salada, né? Um traz uma coisa, outro traz outra. Era uma confusão o culto na igreja de Corinto. Aí Paulo diz, seja tudo feito para edificação. E a partir daí ele começa a colocar ordem.
Aí o pessoal diz assim, o culto para ser espiritual não tem que ter ordem. Deixa o Espírito Santo agir. O Espírito Santo tem que ter liberdade para agir no culto. Você devia ter dito isso ao apóstolo Paulo, porque ele deu uma regulada aqui na igreja. Ele regulou o Espírito Santo, assim, entre aspas, né? Ele deu uma regulada. Ele começou a dizer, tá. Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui o apóstolo Paulo não tem medo de entristecer o Espírito Santo, não. Né? Se alguém chegasse para Paulo e dizer, olha, você está blasfemando contra o Espírito Santo, né? Você está limitando o Espírito Santo. Eu disse, não. O Espírito Santo sabe contar. Depois do terceiro falando em língua, já não é ele. Né? Fala 2, no máximo 3, e pronto. E tem que ser na sequência, e tem que ter quem interprete, senão fica calado na igreja falando com você mesmo e com Deus. Paulo não tem receio de colocar ordem no culto, gente. A ordem faz parte da sociedade humana, a ordenação, a metodologia, a sequência, a lógica. Deus nos criou assim, até no culto a Ele, Deus quer uma ordem. Não pode ser desorganizado, assim cada um faz o que acha que deve fazer, em nome do Espírito Santo, da liberdade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspirou Paulo a dizer isso aqui. Então ele não está proibindo línguas, mas ele foi fechando a torneira, né? Deixou pingando, né? A torneira estava aberta e Paulo deu uma regulada, dizendo, vocês querem um dom de línguas? Tudo bem, não vou proibir. Inclusive, no final, ele diz, não proíbam o dom de línguas. Mas, se houver, tem que ser dessa maneira. 2, no máximo 3, com interpretação em sequência. O que passa disso não é de Deus. Ou, pelo menos, não temos a obrigação de acreditar que é de Deus, porque o padrão é esse aqui. O padrão é esse aqui. Aí ele regulamenta os profetas em seguida. Até os profetas estão debaixo. Não foge, não. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Até o profeta tinha que ser julgado. Por isso que eu digo que a profecia aqui é diferente da profecia do Antigo Testamento, porque ninguém manda julgue a profecia de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, né? Assim diz o Senhor. Pronto, acabou. Mas o profeta do Novo Testamento, ele tinha que ser examinado no que ele falava, para saber se ele estava falando de acordo com a palavra de Deus, com o padrão apostólico. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. A revelação aqui era o que a gente chama do afflatus divinus, em latim, né, em teologia. É o sopro divino, é um impulso divino, quando Deus falava no coração da pessoa e colocava uma mensagem no coração dela, ela então se levantava e dizia, eu tenho uma mensagem aqui para trazer para os irmãos, de exortação, palavra de consolo e tudo mais. Isso acontecia na igreja. Então, quem tivesse isso, podia se levantar e falar, e quem estava falando ficava calado, o primeiro. Porque todos, veja, 31, todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem. Então veja o que era a profecia, ela tinha conteúdo, não é? Não era adivinhar a vida dos outros, para todos aprenderem e serem consolados. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Eu vou parar aqui, porque a próxima orientação do apóstolo Paulo tem que ser um congresso inteiro. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Isso, eu quero chegar vivo amanhã em São Paulo. Então, esse assunto eu vou deixar pendendo para algum outro convite que vocês queiram me fazer outra vez, tá? Mas não agora. Tá certo? Não? Eu vou acabar falando mesmo, não tem jeito, né? Eu não creio que aqui é uma proibição geral do apóstolo Paulo, porque no capítulo 11 ele já tinha falado da mulher que ora e profetiza na igreja. Ele fala no capítulo 11, mulher que ora e profetiza. Então, quando ele diz aqui que a mulher fique calada, no sentido de que ela não... A regra simples de interpretação, o texto tem que ser interpretado no seu contexto. O que é que vem antes? Paulo falando do julgamento dos profetas. Então, quando ele diz que a mulher fique calada, é no sentido de que ela não deveria participar do julgamento dos profetas, porque poderia dar a impressão de que ela estava exercendo autoridade sobre o homem.
E essa é a preocupação de Paulo o tempo todo. Não é? A mulher não pode exercer autoridade religiosa e espiritual sobre o homem, em público pelo menos. Né? Em casa a gente sabe que é diferente, mas em público, né? ela não pode fazer isso. Por isso, essa regra de ficar calada. E é por isso que ele diz, o que é que prova a minha interpretação? Porque ele diz em seguida, no verso 35, se elas querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao marido. Né? Então, em vez de questionar o profeta, ela vai perguntar ao marido. Por isso, case com um crente, tá, irmã? Case com um crente, para você poder depois perguntar para ele. Então, é esse o sentido. Não é que é proibido a mulher falar na igreja em sentido geral, mas Paulo está querendo evitar que ela assuma uma atitude em que parece que ela está exercendo a liderança e a autoridade espiritual sobre a igreja, que é a única restrição que Paulo coloca no ministério feminino na igreja. Mas isso é apenas um resumo para não deixar vocês aí. Pelo menos é a minha interpretação da passagem. Eu não estou sozinho nessa interpretação. Eu quero fechar aqui, para concluir. O que é que a gente pode aprender, queridos, dentro do tema proposto pelo Congresso? Eu creio que já está autoevidente. As 6 argumentações do apóstolo Paulo, na verdade foram 5, todas elas conduzem a um único ponto, que no culto a Deus a palavra dele é central. O que edifica a igreja é o ensino da vontade de Deus, é a exposição da Escritura, é o aprendizado. Se há outras manifestações, elas têm que ser feitas de uma forma que elas sejam compreensíveis, porque se não houver entendimento, se a mente não for engajada nas atividades espirituais, não existe verdadeira espiritualidade ou edificação. Nós temos que evitar aquela dicotomia que não é saudável entre espiritualidade e razão, entre mente e coração. A verdadeira engloba as duas coisas, conjuga as duas coisas. Foi assim que Deus nos fez, foi Deus que nos deu a mente, Deus que nos deu o intelecto, a curiosidade, a vontade de saber e de conhecer. Isso faz parte do processo da vida cristã. Que Deus conceda.